O programa Sua Voz, Sua Vez, Seu Voto, da Rede Todo Dia, entrevista oficialmente candidatos a deputado estadual e federal da região para saber das suas propostas para as áreas mais importantes. Hoje, quem fala sobre as suas propostas é o candidato a deputado estadual pelo MDB, o médico Dr. Romar. Tudo bem, doutor? Seja muito bem-vindo. Tudo bem, obrigado, Paulo, pelo convite. Obrigado à empresa de comunicação Todo Dia. Parabéns pela campanha que vocês têm feito para incentivar, estimular, orientar a população a eleger os candidatos da região. Isso é importante, porque senão é possível que a gente, dessa vez, fique sem opção. Então, parabéns, é um prazer estar aqui com o seu público, seja do jornal, seja da TV Todo Dia e os internautas. Doutor, primeiramente eu já gostaria de deixar um espaço para que o senhor possa se apresentar. Muito bem, eu sou o Romar, William Cullen de la Piazza. Os meus pacientes me chamam de Dr. Romar, porque eu sou médico, pediatra com área de atuação em neuropediatria. Nasci em Americana, Paulo, meu pai é de Santa Bárbara do Oeste e minha mãe de Nova Odessa, portanto, conheço muito bem a nossa região. Aqui cresci, aos 18 anos fui para a Faculdade de Medicina, me especializei primeiro em pediatria, depois em neuropediatria, voltei para a Americana, trabalhei na saúde pública, na antiga policlínica, e tenho consultório particular. Fui presidente reeleito da Associação Médica de Americana. Como presidente da associação, fui membro do Conselho Municipal de Saúde por 6 anos e membro também do Conselho Diretor da Fundação de Saúde de Americana. Hoje faço parte do Departamento de Neurologia e Neurocirurgia Pediátrica da Sociedade de Pediatria de São Paulo. Fui delegado representando São Paulo, o Estado de São Paulo, os médicos do Estado de São Paulo, na Associação Médica Brasileira, e atualmente eu estou afastado, mas atualmente eu sou diretor da 14ª Distrital da Associação Paulista de Medicina, que representa os médicos do Estado de São Paulo. Então, Paulo, estou muito feliz com a possibilidade de ser eleito ao cargo de deputado estadual, representar a Americana, representar a região e representar principalmente os médicos do Estado de São Paulo. Atualmente, Paulo, não há nenhum médico deputado estadual e, portanto, nós precisamos ter um representante médico dentro da Assembleia Legislativa de São Paulo. A Americana região pode eleger um médico deputado estadual, para que represente não só as demandas da saúde, da nossa cidade, de Americana, da nossa região, mas qualifique o debate de toda a saúde do Estado de São Paulo nesse momento tão ímpar, crítico que nós estamos vivendo, que é a pandemia. Doutor, e quais motivos o levaram a ser candidato a deputado estadual? Obviamente, a pandemia afligiu a todos nós médicos, seja pela forma como ela veio, nós tivemos que readaptar todo o sistema de saúde, os hospitais, leitos, tanto de adultos quanto pediatras foram desativados, cirurgias eletivas foram suspensas, exames eletivos foram suspensos, exatamente para atender a demanda. E mesmo assim, houve momento que nós chegamos ao limite do atendimento, de leitos, de respiradores, naquelas vezes que se tentou afrouxar as medidas de isolamento social. O sistema de saúde sofreu muito. E, portanto, houve falta de insumos, e isso e outras demandas que eu já venho acompanhando no consultório, como neuropediatra, eu vejo o aumento de crianças com diagnóstico de transtorno do espectro autista, a necessidade que essas crianças têm de ter, não só de acompanhamento, mas principalmente de terapias especiais. E a gente vê uma briga aí dentro da saúde suplementar, dentro da saúde particular. Quem que está falando, quem que está brigando pelas crianças, pelos adolescentes da saúde pública? Considerando que 25% da população tem convênios médicos,
65% estão aí, esperando o poder público, né, criar recursos, fornecer atendimento, né, fornecer terapias especiais para essas crianças. Eu quero ser essa voz dentro do parlamento para que essas crianças, não só as crianças portadoras de transtorno do espectro autista, né, com deficiência intelectual, tenham acesso às terapias especiais, mas também, Paulo, nós estamos fazendo cada vez mais diagnóstico de doenças raras, né, parte dessas doenças tem tratamento e, portanto, nós precisamos criar políticas públicas para que esses pacientes tenham acesso, né, a esses medicamentos que muitas vezes são caríssimos, né? Doutor, especificamente para a nossa região, quais são as suas propostas para a área da saúde? Obviamente, nós precisamos reorganizar o sistema público de saúde. Nós temos que reativar, né, os leitos de atendimento hospitalares, seja adulto, seja pediátrico. Nós temos que reorganizar, né, os ambulatórios, os grupos de atendimento a essas doenças crônicas, né, que acompanham os pacientes com patologias crônicas, como diabetes, como hipertensão arterial, como obesidade. Esses ambulatórios, esses grupos foram desativados por causa da pandemia, Paulo. Então, eu quero estar dentro do parlamento, como isso não cabe só ao município, mas à região, porque nós temos aí uma fila de mais de 70 mil, né, pessoas, pacientes aguardando o exame eletivo, cirurgia eletiva. Então não dá para resolver, reorganizar o sistema público de saúde pensando só no município. A gente tem que pensar de forma regional. E, portanto, eu me sinto qualificado, né, como médico para dar a devida assistência, dar o que a população precisa nesse momento que a gente tenta sair da pandemia e tenta reorganizar novamente o sistema público de saúde. Sem contar as mudanças que estão por vir, né, e que agora esse ano foi aprovado a lei da telemedicina e, portanto, a gente precisa tirar do papel, né, e colocar na prática, para que a gente possa diminuir a procura aos prontos-socorros. Parte dos pacientes que estão nos prontos-socorros não caracteriza necessariamente uma urgência, né, uma emergência. Esse paciente poderia ser perfeitamente atendido, por telemedicina. Isso vai mudar, né, toda a nossa maneira de atender a população. Nós vimos isso já dentro durante a pandemia, né? Muitas pessoas evitaram de ir ao pronto-socorro por causa do risco de contaminação e tiveram atendimento feito através da tecnologia digital, que a gente viu que veio para ficar, né? Nós temos especialidades que o paciente leva 6 meses, às vezes 2 anos, como ter acesso à consulta com o geneticista. Isso pode ser perfeitamente, essa fila, essa demora, esse tempo de espera para consulta pode ser diminuída com a telemedicina. Então, nós precisamos ter um parlamentar médico dentro da Assembleia Legislativa, né, para que essa lei, né, que vai fazer uma mudança, né, significativa, principalmente na saúde pública, porque a gente já está vendo isso ser implantado na saúde privada, né, que saia do papel, né, e possa, né, ser uma realidade, né, nos municípios, na nossa região. Candidato, se eleito deputado estadual, de que maneira atuar para aumentar o número de leitos psiquiátricos no SUS? Esse é um problema. Nós acompanhamos aqui o dilema do Hospital Psiquiátrico do Ceará. Esse é um tema que não basta só brigar por verba. Nós precisamos, Paulo, dizer para a população, né, do paciente psiquiátrico, porque ao longo dos anos criou-se uma ideologia em relação ao doente psiquiátrico como sendo fruto das injustiças sociais. Isso tem a ver, mas necessariamente não é só por causa disso. Então, o que nós vimos ao longo desses anos foi a diminuição de verba, né, para os hospitais psiquiátricos, a desativação dos leitos psiquiátricos, porque existe aí um movimento antimanicomial, no sentido de tirar o paciente de dentro do hospital psiquiátrico e incluí-lo na sociedade, dentro do seu meio familiar.
O que a gente tem hoje? Tem uma realidade extremamente injusta, que o paciente psiquiátrico, né, que tem dinheiro, ele tem acesso à internação, ele tem acesso ao acompanhante terapêutico. Infelizmente, né, na rede pública, às vezes ele não tem acesso, e a gente tem que lembrar que parte dessa população, rua, eles são pacientes psiquiátricos, né, e, portanto, né, eles estão na rua porque não conseguem, pela própria patologia, né, conviver socialmente, conviver, né, com os familiares. E a gente sabe que a população de rua vem aumentando significativamente. Hoje, em São Paulo, cidade de São Paulo, tem mais de 40 mil moradores de rua. E, portanto, isso passa pela discussão do financiamento de leitos psiquiátricos, passa pela discussão sobre recursos, porque hoje, né, o SUS paga R$ 80 a diária para o tratamento de um paciente dentro do hospital, sendo que ele custa para o hospital, no caso aqui do Ceará, R$ 210. Então, como a direção do hospital contou para mim, Romar, quanto mais a gente interna paciente pelo SUS, mais aumenta a nossa dívida. O que nós tivemos que fazer? Cancelar a internação de paciente psiquiátrico. E, portanto, pelo SUS. E, portanto, nós temos que ter esse olhar, né, muito especial ao paciente psiquiátrico, principalmente o paciente em surto psicótico. Esse paciente ele precisa de internação hospitalar, muitas vezes internação prolongada. E para isso nós precisamos melhorar, né, o valor pago à diária e fazer convênios também, né, com clínicas particulares para que a demanda seja atendida de forma digna. E como melhorar a regionalização do CROSS, do sistema CROSS? Essa é uma discussão que já está em pauta, a regionalização da CROSS. A CROSS é a fila de internação e nós vamos começar isso pela faixa etária pediátrica, né? Por isso que eu tenho absoluta certeza que nós vamos abrir uma porta, Paulo, que depois vão vir os outros pacientes. Nós precisamos regionalizar a fila da CROSS, da internação de pacientes pediátricos, principalmente de terapia intensiva. Não é possível que uma criança, né, precise de uma UTI, de cuidados intensivos, e consiga um leito a 200 quilômetros da sua residência. Não é possível, porque essa mãe vai junto com essa criança. E uma mãe fora do lar desorganiza completamente o lar. Então nós temos que aumentar o número de leitos de UTI pediátrica na cidade, na região, mesmo que tenhamos que fazer convênios com hospitais particulares para comprar, né, leitos, né, para que as crianças, quando precisam, tenham acesso ao leito, principalmente de terapia intensiva, na sua cidade ou até 15 quilômetros. É inadmissível, né, a criança ficar num hospital, numa UTI, a 200 quilômetros, né, da sua residência. Então, esse assunto da regionalização do SUS é um assunto que tem sido debatido. Eu, como parlamentar, deputado estadual, eu vou brigar para que a porta que se abra primeiro de leito pediátrico. E eu acho que eu vou conseguir, porque quando a gente coloca a demanda das crianças e dos adolescentes, né, em evidência, eu acho que a gente consegue tudo. Candidato, na área de desenvolvimento econômico, quais são as suas ideias para apoiar, para incentivar os empreendedores? A minha preocupação é principalmente o jovem empreendedor, né? E principalmente esse jovem, né, envolvido com a tecnologia digital. A gente sabe que a tecnologia digital, né, ela não observa limites geográficos, inclusive um termo recorrente que eu tenho visto chamado nômade digital, mas nós temos que, né, aumentar a chance de empreendedorismo em Americana e na nossa região. E, portanto, a gente tem discutido sobre o intercâmbio que já existe entre países, principalmente países que são vanguardistas, no caso de Israel, nas tecnologia digital. Então, além de incentivar aquilo que já existe, o intercâmbio cultural, científico, entre países,
eu como parlamentar, eu vou incentivar também o empreendedorismo, né, para que jovens empreendedores da nossa cidade, da nossa região, possa ter parceiros desses países que são vanguardistas, né, principalmente na tecnologia digital. A gente tem conversado sobre essa parceria Brasil-Israel, e é esse diálogo, né, que eu quero estimular dentro da Alesp, né, e trazer parceiros econômicos dentro da área de empreendedorismo, da área de tecnologia digital, né, para que a gente fomente esses negócios na nossa cidade, na nossa região, que é uma região extremamente próspera, né, e que pode prosperar nessa área do empreendedorismo digital. E qual a sua visão sobre a atração de empresas para a região? Como facilitar esses processos? Bom, principalmente o incentivo fiscal, né, melhorar a qualidade de mão de obra. Nós temos regiões aqui como Campinas, né, região que tem universidades, né, a gente pode estimular essa coisa que já existe, mais ainda, empresa-escola. E agora, particularmente a Americana, hoje ela tem quase todo o seu município ocupado e nós temos principalmente o negócio de serviços. Então, portanto, nós precisamos saber qual é a vocação da nossa cidade, qual é a vocação da nossa região, que tipo de negócio nós vamos atrair, né? E, portanto, eu quero, como parlamentar, exatamente incentivar mais ainda, né, a vinda de empresas, mas principalmente aquelas que já estão fixadas aqui na nossa cidade, na nossa região. A gente tem conversado com empresários do ramo têxtil, né, que sofreram muito com a concorrência do poliéster, né, importado do Oriente, e sendo que a gente tem uma produção aqui que poderia ser melhor negociada a partir do tecido de algodão, né, a partir do vestiário de algodão, e a gente estava discutindo sobre isso, como é que a gente poderia diminuir o insumo, diminuir a matéria-prima, para que esse tecido, né, chegasse ao mercado com valor mais competitivo e incentivasse a indústria têxtil aqui em Americana, que ainda é muito forte. Nós precisamos ter esse olhar, né, para o empresário que já está em Americana e que está sofrendo principalmente, né, com a concorrência externa. Vamos para um rápido intervalo, voltamos já. Voltamos a falar com o candidato a deputado estadual pelo MDB, o médico Dr. Romário. Doutor, o tema agora é educação pública. Quais são as principais necessidades que o senhor detectou para a educação, especialmente na nossa região? Educação também é uma área prioritária nas minhas propostas, como candidato a deputado estadual, Paulo, porque eu sou pediatra, neuropediatra. Então, o que eu proponho? O acesso universal a creches. Não é possível mais que uma mãe, né, só tenha acesso, direito a colocar o seu filho na creche, né, se ela tiver vínculo formal com o emprego, com a carteira assinada. Considerando que muitas mães hoje, né, elas exercem atividades laborais, né, têm o seu trabalho dentro de casa, às vezes em home office, às vezes ela tem um negócio próprio dela, né, e portanto essa mãe às vezes precisa colocar o seu filho na creche. A gente sabe que, eu vejo lá, é uma queixa recorrente, né, elas não conseguem se concentrar no trabalho, não conseguem cumprir o horário que a empresa às vezes determina, né, dentro do home office. E, portanto, eu vou trabalhar para que todas as mães que queiram colocar os seus filhos na creche tenham acesso, né, e, portanto, eu vou trabalhar, né, pelo acesso universal às creches. Aí você poderia me perguntar, como eu, sendo pediatra, né, vou criar, facilitar o distanciamento da criança, né, da mãe da criança, principalmente nessa faixa etária, né, que é a educação infantil. Olha, Paulo, a gente sabe, os trabalhos mostram que a saúde mental
da criança está diretamente relacionado à saúde mental da mulher. E a gente sabe hoje, né, que a mulher precisa ter o seu trabalho, precisa exercer a sua função, precisa se realizar profissionalmente, precisa ter o seu dinheiro, né, para ter a sua liberdade, a sua autonomia financeira. E, portanto, isso é importante quando a gente fala de saúde mental da mulher. E, às vezes, para isso, a criança precisa estar na creche. Então, a minha proposta vai ser o acesso universal às creches para todas as mães que queiram matricular os seus filhos na educação infantil. Com relação à merenda escolar, qual a sua proposta? A primeira, uma vez eleito deputado estadual, Paulo, o projeto de lei que eu vou apresentar é os municípios fornecerem alimentos sem agrotóxicos para a educação infantil, que vai dos 6 meses aos 5 anos. A gente sabe, os trabalhos têm mostrado, o Brasil tem acompanhado isso, o aumento de casos de câncer pediátrico relacionado à exposição do agrotóxico. E, portanto, esse vai ser o meu primeiro projeto de lei apresentado, uma vez eleito. Isso vai favorecer aquele pequeno produtor que muitas vezes ele está na periferia das cidades, dos grandes centros urbanos, que vai ter o seu produto comprado, adquirido pelo poder público. Então ele vai ter certeza de que a sua produção vai ser comprada, vai ser consumida. A gente sabe que o alimento sem agrotóxico ele está relacionado aos pequenos produtores. Então, portanto, é um projeto viável, que vai atender a população pediátrica, diminuir a exposição das crianças, principalmente nessa faixa etária. Nós vamos começar por essa faixa etária da educação infantil. Obviamente, isso pode depois se estender a toda a faixa etária. E a gente questionar sobre a presença de agrotóxico nos alimentos e os malefícios que isso pode trazer para a saúde das pessoas. De que maneira melhorar o atendimento das crianças com transtorno espectro autista nas escolas? Bom, esse é um assunto muito delicado, porque como médico eu demando, solicito que a escola inclua essa criança dentro da classe, dentro do grupo. Isso, obviamente, tem que ser com a presença de uma professora especializada, às vezes em educação especial, ou até mesmo uma estagiária, para que essa criança seja incluída. Então, isso implica, Paulo, em aumentar o número de funcionários, de professores dentro da classe, para atender não só a demanda dos autistas, mas nós temos também as crianças com deficiência intelectual, nós temos crianças portadoras de síndrome genética, como a síndrome de Down, nós temos crianças com paralisia cerebral. Essas crianças precisam ser incluídas. E a inclusão, ela se dá principalmente dentro da escola. A gente não pode também esperar que a escola resolva tudo sem dar condições para isso. Sem a escola contar com profissionais da área da educação, não da área clínica, porque o papel da escola é estimular a educação, e não substituir o que o profissional da área clínica faz na clínica, no consultório. Então, nós precisamos, e hoje a literatura médica, ela apresenta uma série de orientações e que possa capacitar professores, principalmente da área de educação especial, para que essa criança seja acolhida, ela se sinta fazendo parte da comunidade, da classe, do grupo. Isso é extremamente importante, principalmente não só na questão cognitiva, atenção, memória, o raciocínio lógico, matemático, coordenação motora fina e grossa, mas principalmente a questão da cidadania, porque é um ser que merece todo o nosso respeito. Então,
nós temos feito os diagnósticos, né? Temos encaminhado as demandas para a escola, mas eu entendo também que a escola precisa estar preparada para receber essas crianças. E é pensando nisso que eu vou atuar como deputado estadual, né, para adequar melhor as escolas. Você sabe que isso tem a ver também até a adaptação da estrutura física. 50% ou um pouco menos das escolas municipais, elas não estão suficientemente adaptadas para atender as crianças dentro das suas necessidades, né? Seja por causa do acesso ao vaso sanitário inadequado, seja porque muitas vezes o acesso à classe, né, é através de escada. Como é que o cadeirante vai ter acesso à sua sala de aula, né, se tem uma escada, né, para ele chegar até a classe? Então nós temos que ter essa visão, uma visão ampla, né, da criança e as suas necessidades dentro do ambiente escolar, que eu julgo ser extremamente importante para o desenvolvimento, né, físico, emocional, cognitivo das crianças, mas principalmente a dignidade das crianças e dos adolescentes. Qual compromisso o senhor assume com o ensino profissionalizante e pelas demandas desse setor, das ETECs, das FATECs? Nós tivemos aí uma ênfase ultimamente, né, nas classes, nas escolas de ensino integral, né, principalmente no ensino médio. Mas nós não podemos esquecer do ensino dos cursos técnicos, é extremamente importante, né, porque nós precisamos qualificar a mão de obra, né, que vai para o mercado de trabalho. E, portanto, é importante que os alunos do ensino técnico, do ensino médio, perdão, tenham acesso ao curso técnico, né? Nós precisamos também, né, voltar a priorizar os cursos técnicos, né, que foi, né, em parte, deixado de lado por conta a gente sabe que política é estabelecer prioridades, mas a prioridade aqui é a criança ou adolescente, em todas as suas necessidades. Então, nós precisamos ampliar as escolas, as classes de período integral, mas não podemos deixar de lado o curso técnico, e principalmente no ensino médio. Na área da segurança pública, o déficit das polícias civil e militar, ano após ano, é debatido, é discutido e a população não vê solução. Qual a sua ideia, enquanto deputado, para tentar fazer uma interlocução entre governo e departamentos de polícia para ampliar a estrutura? A gente sabe que o déficit é muito grande, né? Porque não tem concurso público, né? O ingresso, a carreira, seja da Polícia Civil, seja da Polícia Militar, né, tem sido cada vez menor, e a saída, né, seja de policial civil, seja de policial militar, seja por aposentadoria, seja por afastamento por problema de saúde, tem sido maior. E, portanto, o ano passado o déficit da Polícia Civil no Estado de São Paulo é de 15 mil policiais, né? É um déficit muito grande. Então, portanto, nós temos que estimular, né, eu como deputado, vou estimular o retorno ao concurso público, melhorar o salário, dar segurança, condições para que esse policial, né, possa residir, né, em regiões menos conflagradas, para não ficar refém também, né, ser ameaçado. A gente sabe que isso é um problema. O salário é baixo em relação às condições de trabalho, né, que muitas vezes discorrem risco de morte, a gente sabe disso. O número de suicídio entre os policiais é 3 vezes mais do que as outras categorias profissionais. Então isso tudo tem que ser equacionado, tem que ser debatido, né, para que a gente tenha um efetivo, né, seja na Polícia Militar, seja na Polícia Civil, suficiente para dar segurança a toda a população. Senão nós vamos ter um contingente maior nos bairros, poder aquisitivo maior, em detrimento de áreas, né, da periferia completamente abandonadas, à mercê muitas vezes do crime organizado. Então, essa é uma discussão que como sociedade nós temos que ter. E eu quero trabalhar, porque saúde também implica nisso.
né, em segurança. E esse é um tema importante, Paulo. Obrigado pela pergunta. Candidato, o tema agora é livre. Qual outra proposta julga relevante mencionar? A Americana precisa crescer, a região precisa crescer. Nós temos muitas potencialidades. A Americana, em termos de crescimento territorial, está praticamente ocupado. Então, nós temos que crescer verticalmente. E nós vamos crescer, né, porque o índice de desenvolvimento humano, né, de Americana é maior do que a média das cidades brasileiras. O tratamento de esgoto chega a 98%, a mortalidade infantil é baixa, 6 a cada 1000 crianças. Nós temos uma rede pública, né, que atende adequadamente, dentro das suas especificidades, dentro da sua demanda no dia a dia. Nós precisamos qualificar o debate, no caso, por exemplo, a mobilidade urbana. Para você ter uma ideia, Paulo, a cidade de São Paulo tem 12 milhões de habitantes, são 7.500 habitantes por quilômetro quadrado. A Americana, o censo de 2010, tinha 210 mil habitantes. Possivelmente nós vamos chegar agora, nesse censo 2022, a 250 mil habitantes, e a densidade populacional é de 1.500 habitantes por quilômetro quadrado. Santa Bárbara, 600. Então, nós temos que qualificar melhor esse debate em relação à mobilização urbana. Nós temos que cumprir, e esse é o papel do deputado estadual, cumprir com a lei que foi aprovada em 2020, a Lei 14.026, que estabelece o marco legal do saneamento básico, que foi estabelecido prazos, né, para que as cidades, os municípios deem fim não só aos resíduos sólidos, ao aterramento, o aterro dos resíduos sólidos, principalmente dos resíduos sólidos, né, a céu aberto. Então eu quero ser o deputado que vai ajudar os municípios, cobrando o governo do estado, que os municípios possam cumprir com esses prazos, para que a gente acabe definitivamente com os resíduos sólidos, os aterros, e principalmente a céu aberto, que não é o caso da Americana, né, que tem o aterramento, mas mesmo isso nós precisamos, né, dar o destino certo aos resíduos sólidos. Né. A Americana tem essa questão da separação do lixo. Nós temos aí uma cooperativa que faz um trabalho bacana, mas nós precisamos avançar e cumprir com a Lei 14.026, da lei legal do marco sanitário, que estabelece, né, prazo para que a gente acabe definitivamente com os resíduos sólidos. Candidato, faça suas considerações finais e deixe seu recado ao eleitor. Eu sou o Dr. Romar. Meus pacientes me chamam de Dr. Romar porque eu sou médico neuropediatra. Nasci em Americana, conheço muito bem a nossa região, tenho trânsito nas nossas entidades médicas, Associação Paulista de Medicina, né, Conselho Regional de Medicina, né, Academia de Medicina de São Paulo. Tenho trânsito aqui entre as nossas entidades, né, de Americana, região. Me sinto qualificado para ser o representante, ser o seu representante, né, na Assembleia Legislativa. Nós não temos nenhum médico atualmente como deputado estadual. Nós precisamos ter um médico, né, que represente a cidade, que represente a região. Nós temos que ter um médico que possa dialogar, né, com as demandas, trazer as demandas da população em termos de saúde pública, educação, né, dentro do parlamento, né, e que possa ter contato com a sociedade de especialidades, para que a gente avance como país, né, para que a nossa população tenha dignidade, as nossas famílias tenham dignidade e principalmente as crianças e os adolescentes tenham os seus direitos atendidos, né, para que a gente possa ter um país diferente, né, a partir de 2 de outubro, né, de 2020. Então, portanto, convido, estimulo todos, né, a participar da Festa da Democracia no próximo domingo. Né, vote, né, eleja seu candidato e eu, né, obviamente,
peço para que votem em mim. Dr. Romar, deputado estadual 15990. 15990. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado, Henrique. Muito obrigado, nosso cinegrafista, pelo acolhimento, o Roberto Zanaga, por ter aberto as portas do Todo Dia, para me receber, poder me apresentar diante da nossa querida população, da nossa região. Ouvimos hoje as propostas de Dr. Romar, médico, candidato a deputado estadual pelo MDB. Muito obrigado, doutor, pela presença, pela participação. É a Rede Todo Dia nas eleições 2022.